Ensinamentos da Santa Muerte, dia 2. A morte como uma força divina criada por Deus, falado sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso e testemunhado por La Santíssima Muerte. É aqui que a crença se transforma em estrutura. O que falamos aqui não é opinião, é doutrina. Se isso não for compreendido, então tudo que vem depois se torna instável. No primeiro dia, estabelecemos quem realmente é a Santíssima Muerte. Hoje, estabelecemos de onde vem a morte e a ordem na qual ela existe. Porque a morte não está separada de Deus. A morte faz parte da criação dele. Primeiro, uma verdade dura. Deus criou a morte não como punição, não como corrupção, mas como parte da ordem da existência. Se Deus criou todas as coisas, então nada existe fora dele. Isso inclui a vida e inclui a morte. Os seres humanos foram ensinados a temer a morte como se ela estivesse contra Deus. Mas isso é um equívoco. A morte não se opõe à vida. A morte completa a vida. Sem a morte, nada se renovaria. Sem a morte, nada se transformaria. Sem a morte, a criação não avançaria. A morte não é caos. A morte é estrutura. E a estrutura vem do Criador. Segundo, uma verdade dura. Existe uma aliança entre Deus e a morte. É aqui que as pessoas precisam prestar atenção, porque isso não é folclore, isso é compreender a ordem da criação. Deus criou a vida, e dentro dessa criação, ele estabeleceu que a vida teria uma medida, um começo e um fim. A morte existe como a força que cumpre esse fim. Essa é a aliança. A morte não tira a vida aleatoriamente. A morte cumpre o que já foi escrito na existência. Ela não age fora de Deus. Ela age dentro do que Deus permitiu. É por isso que a morte não pode ser subornada. Ela não pode ser adiada pelo ego. Ela não pode ser evitada pelo poder. Porque ela não responde à humanidade. Ela responde à ordem estabelecida por Deus. Terceiro, uma verdade dura. Isso também é uma aliança entre a morte e a humanidade. Todo ser humano nasce dentro dela, reconheça isso ou não. Desde o momento em que uma pessoa respira pela primeira vez, ela está vivendo dentro de uma medida de tempo. Essa medida não é infinita, ela é definida. Essa é a aliança. A vida é dada. O tempo é dado. E, eventualmente, esse tempo se completa. A morte não quebra esse acordo. A morte o cumpre. É por isso que ninguém escapa dela. Não porque a morte esteja caçando as pessoas, mas porque a própria vida foi criada com a conclusão embutida nela. Quarto, uma verdade dura. O folclore distorceu essa verdade. Em várias culturas, as pessoas criaram histórias sobre a morte. Alguns dizem que a morte pode ser enganada. Alguns dizem que ela pode ser adiada. Alguns dizem que é possível negociar com ela. Alguns dizem que oferendas não podem controlá-la. Alguns dizem que rituais podem anulá-la. Essas histórias vêm do medo e do desejo humano de controlar o que não pode ser controlado. Existe verdade, dentro de algumas tradições, mas também há exagero e incompreensão. A morte não é controlada pela vontade humana. A morte não age baseada em emoção. A morte não muda sua função por causa do medo. Ela cumpre o que já foi colocado em movimento por Deus. Essa é a diferença entre folclore e verdade. Quinto, uma verdade dura. La Santíssima Morte está dentro dessa aliança. Ela não substitui Deus. Ela não sobrepõe a vontade dele. Ela representa a força que realiza a conclusão da vida dentro da ordem criada por Deus. É por isso que ela é respeitada, porque não age com parcialidade. Ela não age com preferência. Ela não age com emoção.
Ela age dentro da estrutura da existência, o que significa que pode trazer paz ou fins, clareza ou exposição, proteção ou remoção. Não porque ela escolhe aleatoriamente, mas porque ela reflete o equilíbrio que já existe dentro da criação. Sexta verdade: essa aliança molda a existência humana. Que as pessoas aceitem ou não, suas vidas são vividas dentro desses limites. Elas recebem tempo, elas recebem escolha, elas recebem oportunidade e, eventualmente, chegam à conclusão. Entender isso muda a forma como uma pessoa vive. Remove a ilusão de controle. Remove a ilusão de permanência. Obriga a pessoa a encarar o que é real. O tempo se torna valioso. A verdade se torna importante. A disciplina se torna necessária. Porque a vida não é infinita. E o que é feito dentro dela tem peso. Verdade final: Deus é o criador da vida. Deus é o criador da morte. A morte existe sob sua autoridade. La Santa Morte representa a força da morte dentro dessa criação. Existe uma aliança entre Deus e a morte, entre a morte. E a humanidade e até mesmo a vida humana se desenrola dentro dessa estrutura. A morte não quebra essa aliança, ela cumpre, e o faz. E, ao fazer isso, lembra a humanidade de algo que a maioria das pessoas tenta evitar: que a vida é temporária, e por ser temporária, deve ser vivida, com consciência.